país atrai imigrantes brasileiros desde a década de 50 e hoje concentra a segunda maior comunidade de brasileiros no exterior, com 300 mil imigrantes. No programa de hoje você vai saber por que tantos brasileiros migram para o Paraguai, que atividades desenvolvem no país vizinho e que dificuldades enfrentam. Confira agora no Brasileiros no Mundo. O Paraguai é o segundo destino mais procurado pelos brasileiros, atrás apenas dos Estados Unidos. Estima-se que há 300 mil nacionais no vizinho sul-americano, concentrados principalmente nos departamentos de Alto Paraná e Canindeyú. E o número de emigrantes em situação irregular chega a 30 mil. Aqui é mais fácil, né? Tudo mais fácil, não tem muita burocracia. Só o problema é o documento, né? Que a gente não tem condições de fazer, senão já melhoraria um pouco. A migração de brasileiros para o Paraguai teve início na década de 50. Eram, em sua maioria, grandes proprietários de terra. Além disso, não se trata simplesmente de um mecanismo de expulsão e atração espontâneo de imigração. Existe por parte do governo paraguaio, do ditador Stroessner, todo um incentivo a essa imigração, especialmente desses imigrantes do sul do Brasil. Mas o boom migratório acontece só nos anos 70. A oferta paraguaia de terras férteis e baratas, a construção da hidrelétrica de Itaipu, que alagou uma imensa área ocupada por pequenos produtores e arrendatários, e o encarecimento do processo produtivo, causado pela modernização agrícola no Brasil, motivaram a ida de centenas de milhares de camponeses brasileiros para a fronteira leste do Paraguai. Foi o caso do pai de Isaías. Ao chegar aqui no Paraguai, ele viu um horizonte muito bonito, um horizonte pela frente que oferecia condições de vida melhor a dar para a família. Então, por esse motivo, ele se entusiasmou. Apesar dos incentivos, os brasileiros enfrentaram uma série de dificuldades, seja para regularizar a condição de estrangeiro ou legalizar a posse da terra. Motivos que provocaram o retorno de muitos brasileiros. Só em dezembro de 1985, mais de 1.000 famílias deixaram o Paraguai com o apoio das pastorais do imigrante dos dois países e a promessa de um pedaço de terra na volta ao Brasil. Foi aí que nasceu o termo brasiguaio, dirigido a essas pessoas que cruzaram duplamente as fronteiras na esperança do acesso à terra. Agora é interessante a gente ver que esse movimento de volta não fica aí nos anos 80, ou seja, a partir dos anos 80, nos anos 90 a situação foi bem mais forte, em termos de quantidade de brasileiros voltando, e agora, ou seja, recentemente. É também nos anos 80 e 90 quando há novos movimentos de ida de brasileiros ao Paraguai. Desta vez, não mais para o setor agrícola. A onda mais recente mesmo na fronteira é, de fato, de empreendedorismo de brasileiros do outro lado da fronteira. Os baixos impostos cobrados no Paraguai são um dos atrativos. O empresário brasileiro Adelar decidiu tentar a vida no país vizinho depois que a sua empresa faliu. O mercado paraguaio é um mercado em crescimento, um mercado que está há alguns anos atrasado em relação ao Brasil em alguns aspectos, então isso gera muita oportunidade de negócios. Hoje conversamos com a antropóloga Márcia Sprandel, do Grupo de Trabalho de Migrações Internacionais da Associação Brasileira de Antropologia. Márcia, a gente pode dizer que ainda existe um fluxo migratório do Brasil para o Paraguai? E se houver, quais são as características dessa nova imigração? Na verdade, Flávio, o que existe é mais um retorno das famílias do campo do que um fluxo significativo para o Paraguai. O que se percebe é o que os demógrafos chamam de migração pendular. Então você tem pessoas que vão visitar a família na época da safra e voltam para o Brasil. Tratoristas, funcionários de fazenda que vão na época da safra e voltam para o Brasil. O que se costuma perceber como um novo movimento é de brasileiros que vão para as cidades do Paraguai trabalhar no comércio. Esse sim é um movimento, se não está aumentando, continua constante. E essa nova imigração, esses novos imigrantes que são profissionais e empreendedores que atuam nas cidades, eles já são maioria ou o perfil do brasileiro no Paraguai ainda é rural? Não, ainda é muito rural. Se você pensar que os brasileiros já estão no Paraguai, os brasileiros e seus descendentes já estão no Paraguai há 40, 50 anos,
essa nova configuração de pessoas que estão indo para a área urbana é bem menor populacionalmente, nem se compara. Essa presença tão grande de brasileiros no Paraguai, que representa 4,5% da população paraguaia, que impactos isso traz para o Paraguai? Olha, os impactos eles são de dois tipos principais, econômicos e culturais. O impacto econômico ele tem um lado positivo, porque os brasileiros, desde que eles começam a ocupar a fronteira leste do Paraguai, eles introduzem a cultura da soja, introduzem uma forma de trabalhar com a terra que não era da cultura paraguaia. Com isso, eles trazem riqueza para o país. Por outro lado, você já tem setores da sociedade questionando essa mesma forma de trabalhar a terra dos brasileiros em função deles plantarem soja transgênica, de terem derrubado as matas, do uso de agrotóxicos. Então, é uma situação bastante complexa. Há um momento de admiração e também um momento de crítica. E culturalmente, eu gosto muito de pensar assim, e se fosse ao contrário, se nós tivéssemos 400 mil paraguaios vivendo no oeste do Paraná, mantendo a sua cultura e a sua tradição, é sempre um incômodo para os países esse tipo de situação. Mas eu também acredito que, com o Mercosul principalmente, essas coisas tendem a ser tratadas onde elas devem ser tratadas, que é de uma forma pacífica, de uma forma praticamente irmã, que é a proposta do Mercosul. Teria mais algum outro impacto sobre as relações entre os dois países? Na época da ditadura, nós ouvíamos muito um comentário que dizia assim, não, na época da ditadura do Stroess, né, que ele usava os brasileiros como moeda de troca. Então, qualquer coisa que ele pedisse ao Brasil, que o Brasil não tivesse disposto a fazer rapidamente, ele usava os brasileiros. E assim, não, então vamos expulsar esses brasileiros que estão aqui. Só que, com a redemocratização do Paraguai, e se você pensar mais recentemente, o governo Lula apoiou o governo Lugo, né? Essas questões estão sendo tratadas de uma forma bem mais tranquila, se pensando sempre de uma maneira de que essa presença brasileira, e sem esquecer que ela é brasileira há 3 gerações, agora você já tem 2 gerações de crianças, filhos e netos e bisnetos de brasileiros que nasceram no Paraguai e são paraguaios, né? Então eu penso que os países estão tratando de resolver isso da melhor forma possível. Márcia, a questão fundiária é mesmo a principal dificuldade enfrentada pelos brasileiros que vivem no Paraguai? Ela é, mas ela está ligada a uma segunda questão, que essa sim eu acho que é mais importante, que é a questão da documentação. Por quê? Para um brasileiro, para uma pessoa possuir terra na área de fronteira onde estão os brasileiros, hoje é preciso que ela seja paraguaia, que é como nós temos aqui no Brasil essa mesma regra. Aí o que acontece? Se o filho desse brasileiro, ou neto ou bisneto, não tiver com a situação regularizada, ou se o brasileiro que chega não fizer a sua documentação, não se nacionalizar, ele não tem como ser o proprietário daquela terra. Então, na verdade, uma série de questões que você está vendo nesse problema dos brasileiros do Paraguai passa pela documentação. E essa documentação já é um problema, às vezes, porque não levou do Brasil, às vezes porque lá no Paraguai, institucionalmente, o Paraguai ainda tem problemas na própria construção do seu aparato burocrático, de uma boa forma de se trabalhar na produção de documentos. Então, ainda isso complica muito. Então, eu vou dizer, é um problema fundiário? É, mas ele está ligado sempre à questão da regularização migratória. Uhum. E é basicamente isso que motiva a volta de brasileiros, né, nos anos 80, nos anos 90 e até hoje, para cá, essa questão da documentação? Foi, exatamente. Nos anos 80 nós tivemos a volta de 1000 famílias, em 85, no começo da Nova República, eles acamparam na fronteira do Mato Grosso do Sul, e aí eles estavam com problemas seríssimos de documentação e de terra, porque eles acabavam os períodos de arrendamento e não tinham como renovar. Então eles foram incorporados no processo de reforma agrária da Nova República. Mas de lá para cá tem um diferenciador, que é a redemocratização do Paraguai e o crescimento do movimento camponês no Paraguai, que reivindica as terras que ficam na melhor área agriculturável do país, que é justamente onde estão os brasileiros e seus descendentes. Nem todo brasileiro que vive no Paraguai é um brasiguaio, não é mesmo? Brasiguaio foi um termo que surgiu nesse movimento de 85, que eu acabei de contar, que você tinha 1000 famílias querendo retornar do Paraguai para o Brasil e ingressar no Movimento Sem Terra do Paraná. Só que o Movimento Sem Terra do Paraná falou assim, olha, eram os primeiros acampamentos do Movimento Sem Terra também, redemocratização do país, todo mundo querendo terra.
O Movimento Sem Terra falou, não, aqui não vai caber, vai começar a vir 1.000, 2.000 famílias, a gente não dá conta. Aí eles optam por voltar por Mato Grosso do Sul para a fronteira seca, pela fronteira seca e a campo. E aí eles veem aquela situação, milhares de famílias de sem terra no Brasil pedindo terra, os poceiros lá da Amazônia pedindo terra, eles falaram assim, como é que nós vamos conseguir? Então eles criaram essa identidade mista, que eles diziam, nós não somos nem brasileiros nem paraguaios, nós somos os brasiguaios e temos direito. E foi um discurso tão forte que eles foram, a primeira desapropriação no Brasil de reforma agrária foi para eles, porque eles usaram essa questão da nacionalidade de uma forma muito eficaz. Mas os que ficaram, na verdade, são ou brasileiros que vivem no Paraguai ou paraguaios descendentes de brasileiros. A gente sabe, Márcia, que na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, a tríplice fronteira, ocorrem muitas atividades criminosas. Existe envolvimento de brasileiros residentes no Paraguai nesses crimes, como tráfico de drogas, armas, pessoas, contrabando, exploração sexual? Claro que a gente não pode afirmar uma coisa que é oculta, é invisível, como o crime organizado. Mas eu tenho certeza absoluta que entre a comunidade de brasileiros, principalmente os que vivem no campo, não existe nenhum tipo de envolvimento. Eles são todos trabalhadores, honestos, não existe essa possibilidade. E o que eles falam é que, de fato, vivem na região bandidos, que vêm de Rio e São Paulo, e compram imóveis lá, que é onde eles se escondem. Mas não são pessoas da comunidade local de brasileiros de forma alguma. Agora vamos ao intervalo. Voltamos já e com a participação dos emigrantes brasileiros. Você está assistindo ao Brasileiros no Mundo, um programa da TV Brasil Internacional. Hoje conversamos com a antropóloga Márcia Sprandel sobre os brasileiros que vivem no Paraguai. E quem pergunta agora são os próprios emigrantes que estão no país vizinho. Meu nome é Valdeir, nasci em Foz e tô praticamente há 23 anos morando aqui, né? Porque só nasci lá e já vim para cá, né? Pro Paraguai. Queria saber quanto tempo que nem eu já estou aqui, se eu sou considerado brasileiro, né? Valdeir, é evidente que você é brasileiro ainda, mas você já está há muitos anos num país vizinho. E seria interessante você regularizar a sua situação migratória para você poder ter direito à saúde, à educação, a tudo o que o Paraguai pode te oferecer. Já existe um acordo de livre residência do Mercosul que facilita bastante esse processo. Você faz um documento provisório de 2 anos, depois de 2 anos ele se torna permanente. Márcia, é difícil manter a cultura brasileira quando se vive por tanto tempo no Paraguai? As culturas são muito diferentes dos dois países, a língua é um obstáculo. Olha, são muitas histórias. No meu período de trabalho de campo eu ouvi histórias engraçadíssimas desses primeiros que foram e que tiveram contato com a cultura guarani, com a língua guarani. E pensando que as grandes levas de brasileiros que foram para lá nos anos 70 e 80, ou eram de nordestinos ou eram descendentes de alemães, italianos e poloneses que saíram do Rio Grande do Sul. Então a língua já era uma coisa complicada e ali foi se misturando e foram chegando ao entendimento. Então você tem casas de descendentes de brasileiros hoje que os bisavós, os avós falam italiano ou falam alemão, os avós ou pais falam português e alemão e os filhos já falam guarani, português, pouco, ou aí começa o processo de escolaridade, eles aprendem a ler e escrever em espanhol e guarani e só falam em português. Não sabem ler nem escrever em português. São culturas muito diferentes? São. Os brasileiros mantêm a nossa cultura? De certa forma mantêm, porque eles estão juntos e eles têm os canais de TV e rádio do Brasil que são fortes. Mas, quando eles voltam para o Brasil, eles não se sentem mais totalmente brasileiros. Porque ali naquele território de brasileiros no Paraguai, há uma mudança nas culturas, as culturas se misturam e vai surgindo uma coisa que é muito nova, muito interessante. Agora a pergunta é do imigrante Roque Rebelato. Em primeiro lugar, eu gostaria de me identificar
Rocker Belato. Eu nasci no Rio Grande do Sul e por falta de condições, sempre a gente veio de família pobre, viemos para o Paraguai, faz 33 anos. Eu gostaria de saber por que nós temos tanta dificuldade de conseguir documento aqui no nosso país, que hoje é o Paraguai. Então ficaria essa pergunta, por que no Brasil é tão fácil, tão barato, nós aqui pagamos tão caro e é tão demorado de conseguirmos estar com o documento em mão? Então, Roque, se você fosse um estrangeiro aqui no Brasil, você ia fazer o mesmo tipo de reclamação que você está fazendo aí no Paraguai, porque é barato e é fácil aqui no Brasil para os nacionais. Os estrangeiros que tentam regularizar a sua situação no Brasil também precisam de uma série de documentos, pagam taxas, às vezes é demorado, a máquina da Casa da Moeda quebra, não está emitindo certidão de estrangeiro. Eles reclamam muito. Agora, eu fico imaginando que você, estando esse tempo todo no Paraguai, o ideal seria que você regularizasse a sua situação migratória aí no Paraguai e com isso tudo se tornaria mais simples também pela questão da documentação. Márcia, por que a falta de documentação atinge a tantos brasileiros no Paraguai? Então, principalmente agora no governo Lugo, tem acontecido muitas idas a campo por parte do Itamaraty, do Departamento Consular do Itamaraty, junto com autoridades paraguaias, algumas vezes com apoio da Organização Internacional para as Migrações, para justamente tentar resolver esse problema. E qual que é a realidade? Muitas vezes esses brasileiros não têm sequer sua documentação brasileira. Então, o que essas visitas consulares fazem? Um mutirão para tirar a documentação, porque para que esse brasileiro se consiga regularizar sua situação migratória, a primeira coisa que ele tem que ter é a sua documentação como brasileiro. A partir daí, ele dá entrada no processo de residência. Vamos à última participação. Sou Sueli Guerreiro, sou brasileira, nascida em Santa Catarina. Estou aqui há 25 anos, no Paraguai, em Assunção, casada com um paraguaio. A vida aqui é mais simples, a gente tem acesso a produtos importados, acesso a um nível de vida que no Brasil a gente é um pouco mais difícil. Eu estou muito contente aqui, o brasileiro que chega aqui não quer voltar jamais, se apaixona por Assunção, pela cultura paraguaia, que é uma cultura muito bonita, os valores familiares, os valores sociais ainda estão muito preservados. É muito, muito diferente da imagem que se tem do Paraguai lá fora. Sueli, eu concordo com você, o Paraguai é um país muito interessante, tem uma cultura diferente da nossa, uma cultura guarani, tem uma tranquilidade. Assunção é uma cidade belíssima. Atravessar o país por carro de Cidade del Este até Assunção é um passeio maravilhoso. Então eu comparto com você essa paixão e penso que se os brasileiros conhecessem mais o Paraguai, todos eles pensariam como você. Márcia, diferentemente da Sueli, alguns brasileiros têm preconceito contra o Paraguai? Nossa, demais. O que mais existe é preconceito contra o Paraguai aqui no Brasil e é uma coisa assim que me deixa muito revoltada mesmo, porque preconceito já diz tudo, é um conceito anterior ao conhecimento. Então, ou o brasileiro conhece Cidade del Este, que Cidade del Este existe até em função de nós brasileiros que vamos comprar os seus produtos. Então, a pessoa conhece Cidade del Este e acha assim, nossa, que o Paraguai é aquilo, e não é. E esse preconceito vem se repetindo. Você vê que as pessoas falam com maior tranquilidade, piadas, brincadeiras, discursos aqui no Congresso, com um desrespeito imenso ao Paraguai, como se ali não fosse um outro país que tem toda uma estrutura institucional montada, tem uma cultura diferenciada, uma cultura muito bonita. Então, nós ficamos aqui na nossa posição de costas e achando que conhecemos e não conhecemos, que se o brasileiro conhecesse o Paraguai, com certeza mudaria completamente a sua opinião e passaria a admirar esse país, que aliás é um país irmão nosso dentro do Mercosul. Márcia, muito obrigada pela entrevista. Você assistiu ao Brasileiros no Mundo, uma produção da TV Brasil Internacional. Participe você também do programa. Escreva um e-mail ou grave um vídeo e envie para brasileiros@ebc.com.br.
Sua dúvida ou seu comentário podem ser tema de um novo programa. Nós ficamos por aqui e até a próxima semana.